Olá, mais um Devocional Forte e hoje, dia 3 de fevereiro, o tema de hoje é: não somos cidadãos de segunda categoria. Não somos cidadãos de segunda categoria. 2 Coríntios 6,18 nos diz assim: eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Quando eu me tornei cristã e percebi que de fato Deus me amava, foi demais para eu compreender. Em resposta a tão bela misericórdia, eu me lancei aos seus cuidados. Essa questão de Deus nos amar, independente de quem nós somos, independente do que eu fiz, independente do que eu venho a fazer, Ele continua me amando, é um tanto quanto difícil de nós entendermos. Porque a gente tem muito aquele amor à base de troca, né? Eu te amo porque você me ama. Eu sei que você me ama porque você faz as coisas que eu peço, as coisas que eu gosto. Sempre tem uma base de troca no amor. A gente pode falar assim, não, eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não peco, eu tenho domínio próprio, eu sou amável, eu sou gentil. Ah, então Deus me ama. Agora, se a gente olha pra gente e vê que a gente é totalmente ao contrário disso, a gente não tem como, a gente fala assim, mas como que Deus ama uma pessoa igual eu? Como Deus ama uma pessoa igual a mim? Como Deus ama uma pessoa que faz tudo errado? Então, essa questão do amor de Deus é uma questão difícil das pessoas entenderem, principalmente quando elas chegam no Evangelho, quando elas chegam de uma história de tristeza, de desamparo, de maltrato. Aí chega e fala que Deus te ama. Então é difícil, mas o que nós temos que fazer em qualquer época da nossa vida, em qualquer época dessa trajetória que eu e você está no Evangelho, Deus te ama, isso tem que ser uma certeza na tua vida. Foi como ontem nós falamos algo, né? Que nós somos mulheres amadas, que Deus é o nosso marido. Então a gente precisa aceitar isso. O Evangelho é pela fé, eu preciso crer e aceitar aquilo. Se eu ficar olhando para a circunstância, para as coisas que estão ao meu redor, pelo meu posicionamento diante de alguma situação, eu não vou conseguir viver o amor de Deus. Eu não vou conseguir aceitar o amor de Deus sobre a minha vida. Então, independente se você está chegando agora no Evangelho, se você já tem 10 anos, ou se você já tem 30 anos de caminhada, Deus te ama desde o momento que Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Ele já te separou, Ele já te santificou, Ele já fez tudo. Então, desde aquele momento, Ele já nos ama. E a gente precisa entender e aceitar. Fui em algumas igrejas e conferências onde ouvi coisas que nublavam a questão do amor do Senhor por mim. De alguma forma, eu começava a ter a impressão de que entrara na redenção como uma cidadã de segunda categoria no reino. Agora, veja bem, não creio que alguém tenha dito isso de modo direto, mas não obstante, era uma propensão oculta, dizendo que não éramos confiáveis, que nós não tínhamos sido resgatadas da forma certa. Meu primeiro e confuso encontro aconteceu quando eu ainda estava na faculdade, em uma conferência cristã. Após um maravilhoso período de adoração, o pastor iniciou uma oração e chamou sua esposa para a plataforma. Observei enquanto uma graciosa e amável mulher subia em uma plataforma cercada por milhares. Então ele começou uma série de piadas e depreciações, todas tendo ela como alvo. Ela respondeu algumas com tom de brincadeira. A congregação riu, mas eu me senti enjoada. Os golpes dele pareciam cavar um poço um pouco mais profundo que os dela. Era como se ela conhecesse os próprios limites e ele os tivesse. Quantas vezes, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla, tanto aqui quanto na igreja, que a gente precisa tomar muito cuidado para os lugares que a gente vai ouvir a palavra.
a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve na internet. Porque, infelizmente, tem cristão e tem cristão. Tem pessoas que são convertidas e tem pessoas que são convencidas. Tem pessoas que realmente têm temor pela palavra e tem pessoas que usam a palavra a seu favor. Então, você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você ouve relacionadas à palavra, porque a palavra do Senhor, por si só, ela é pura, ela é santa e ela é poderosa. Se aqui está dizendo que Deus fala que Ele será o nosso Pai, Ele não está falando assim, eu vou ser seu pai se você me obedecer. Não. Ele está falando que Ele vai ser o seu pai. Então, qualquer coisa que for acrescentada aqui, a palavra diz que seja um anátema, que seja maldição. Então, tem muitas igrejas, muitos locais que as pessoas vão buscar. Eu tô cansada de ouvir a palavra da minha igreja. Eu tô cansada de ouvir o pastor pregar. Eu tô cansada de ouvir a pastora chamar atenção. Eu vou lá na outra igreja. Só que você não conhece a vida dos pastores que estão à frente daquele ministério, você não conhece a vida das pessoas que estão em cima do altar, você não conhece. Aí você começa a receber tudo que é lançado dali. Só que ali pode vir coisas boas, mas pode vir coisas ruins também, que em vez de te edificar, vai te sacrificar. Vai fazer com que você precise fazer coisas pelo sacrifício que Jesus já fez. Você acha que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor é um produto à base de troca. Ele só vai me amar se eu for boa, ele só vai me amar se eu for uma pessoa correta. Nós temos que ser pessoas boas, corretas, honestas, fiéis, porque Ele nos ama e esse amor ele precisa nos constranger. Foi como foi falado ontem. Agora, eu não posso ficar indo em igreja que faz barulho, que tem profeta. Eu amo profecia. Deus já usou muitos profetas para falar conosco e todas as profecias se cumpriram. Mas eu conhecia a vida do profeta. Eu conhecia a índole. Eu conhecia a vida com Deus que o profeta tinha. Agora eu vou lá numa igrejinha porque diz que tem um profeta lá que revela as coisas. Chega lá, você não conhece a pessoa, não conhece a vida, não sabe a procedência, você não sabe nada e você acha que é Deus que está usando aquela pessoa. Pode até ser, porém pode também não ser. Então aqui, a primeira experiência ela tá contando pra gente que ela foi. E quando a gente vem para Cristo, a gente vem com sede, a gente quer buscar toda fonte que tá saindo água, a gente quer ir lá beber. Tá tendo uma conferência lá. Isso aconteceu muito quando a gente se converteu. Quando eu me converti. Tá tendo uma vigília. Vamos pra vigília. Tá tendo uma conferência. Vamos pra conferência. Tá tendo um retiro. Vamos pro retiro. Todo lugar a gente ia. E a gente bebeu de muitas fontes, águas limpas e águas contaminadas também. Pela misericórdia do Senhor, nós não pegamos nenhuma infecção. Nós estamos vivos aqui. Mas hoje em dia tá pior. Hoje em dia tem falsos mestres, falsos profetas, falsos em todos os lugares. Por isso você precisa tomar cuidado aonde você tem ido, o que é que você tem ouvido. A gente zela pela palavra, a gente zela pelo altar, a gente zela pelo chamado do Senhor. Jamais eu vou acrescentar nada na palavra de Deus, porque ela, por si só, ela já tem o poder necessário. Eu não preciso colocar nada, eu não preciso enfeitar. Então, tome cuidado. Se você não congrega, arruma uma casa, uma igreja que tenha uma boa índole para você congregar. E se você congrega ali com a gente, ali dentro a gente tem pastores, temos profetas, temos evangelistas, temos a palavra de Deus sendo ministrada pura, íntegra e fiel. Você não precisa ir buscar coisas em outro lugar. Ali dentro, se não tiver... pastora, mas ali a gente já tá acostumada. É só arroz, feijão, uma farinhinha por cima. Tá ótimo, é o que você precisa para você sobreviver. De vez em quando, o cardápio muda. Você sabe disso. Agora, o que sustenta é o arroz e o feijão. O que sustenta é uma pastora que fica pegando o pé da mulherada. Não uma igreja que você vai e vão passar a mão na sua cabeça, não. Você só vai ter transformação quando você entender
né? Tem um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma palavra fica falando, você é amada, você tem que se ajeitar, você tem que fechar sua boca. Uma hora você vai aprender. Uma hora essa vozinha minha vai estar ecoando na tua mente, que você fala, nossa, é verdade, deixa eu me arrumar logo aqui para a pastora mudar o repertório. Então, cuidado. Para a glória de Deus, essa pessoa que ela não se perdeu. Mas quantas pessoas que se converteram e foram para igrejas que não tinha vida no altar, e muitas dessas pessoas hoje não estão fortalecidas. Quantos ministérios que aparentemente eram uma bênção, hoje não existe mais? Você conhece, eu tenho certeza. Quantos pastores que eram usadíssimos em cima do altar? Cadê eles? Cadê o ministério deles? Tinha muito que? Tinha muito churrasco todo dia? Tinha muita picanha? Tinha muita carne assando? Cadê eles? Agora, a gente que tem levado com arroz, feijão, aí traz de vez em quando uma comida diferente, a gente tá de pé. Você tá de pé. Porque a palavra do Senhor é ela que sustenta, a gente não precisa enfeitar. A gente não precisa pôr nem tirar. Vocês sabem onde nós, homens, estaremos sem as mulheres? Deixa eu ver aqui, voltar um pouco aqui, que eu acabei falando, me perdi aqui. Os golpes dele pareciam cavar um poço. Ah, tá, ele tava falando do pastor, né? Que expôs a mulher em cima do altar. Fala pra mim, um pastor expor a mulher desse jeito em cima do altar, colocar ela lá como exemplo e ficar fazendo piadinhas? Quem que não ia se sentir mal? E o pior, a igreja inteira riu. Então, você sabe onde nós, homens, estaríamos sem as mulheres? Perguntou ele gentilmente. Olha a pergunta que o homem fez. Eu esperava que ele dissesse em seguida algo de bom, após todas as depreciações. Olha a resposta do pastor daquela igreja, que falou para a mulher dele. Sabe onde nós, os homens, estaríamos sem vocês, mulheres? O pastor falando para a esposa em cima do altar, em cima da plataforma. Ele virou para ela e disse, nós estaríamos no jardim. Como que nós sabemos, e se você não sabe, você vai aprender agora, que Deus deu a ordem para Adão no jardim. Deus falou para Adão, não coma do fruto. Deus não falou para Eva. Tanto é que quando a Eva comeu o fruto, não aconteceu nada. Quando Adão comeu o fruto, aí que os olhos dele se abriu. Então, até a Eva comer o fruto, estava tudo bem. A Eva não tinha recebido nenhuma ordem de Deus. Agora, quando Adão não colocou Eva no lugar dele, e o pior, comeu do fruto que Deus falou para ele não comer, aí sim aconteceu o pecado. Então, esse pastor aqui, ele nem a palavra ele conhece, para ele estar falando uma coisa dessa. O auditório todo explodiu em gargalhadas. Será que eu fui a única que fiquei confusa com o comentário dele? Eu saíra de um mundo de vergonha para ser ridicularizada em outro? A gente deixa o pecado, a gente deixa as coisas mundanas para ir para dentro da igreja e ver um espetáculo desse? Um show de humor? O que aconteceu ali? Eu nem imagino o que aconteceu ali. Aquela exposição toda, depreciando a esposa, a mulher que estava do lado dele, provavelmente a que carregou o maior peso para ele ter o ministério. Porque a mulher, ela tem o papel de orar, de edificar, de aconselhar, de estar do lado. E para aquele pastor fazer tudo aquilo que ele fez, meu rosto ficou quente e senti as lágrimas tentando escapar dos meus olhos. No dia seguinte, em lugar de me juntar ao culto, inventei uma desculpa e me voluntariei no berçário. Era mais confortável crer que Deus me amava enquanto eu embalava os bebês chorando. Enquanto segurava-as, eu imaginava que era assim que Deus se sentia a meu respeito. Por dentro eu estava chorando. Ele falava gentilmente comigo. Eu era sua filha e ele era meu pai. Havia tanta coisa que eu não entendia, mas seu amor era certo. Eu sei que talvez você tenha tido muitas experiências desagradáveis com liderança um dia. Eu, logo na minha primeira igreja, quando eu me converti também,
Foram poucos meses de paz. Depois já começou a gente descobrir um monte de coisa. Mas uma coisa eu tinha certeza, do amor de Deus pela minha vida. E que tudo que Jesus fez na cruz e conquistou era para mim, era meu direito, era minha herança. A gente precisa saber que nós estamos passíveis aos erros, nós não somos perfeitos. Nós estamos num mundo caído. Porém, nós cremos no amor de Deus e no Espírito Santo nos direcionando, nos conduzindo para o melhor. Então, olha só para você ver, que situação dessa pessoa, da Lisa, quando se converteu, foi para uma igreja onde o pastor ridicularizava a esposa dele. Então, se ele fazia aquilo com a esposa, imagina como que não seria a tratativa com as mulheres da igreja. Então, assim, é muito complicado eu ir para os lugares sem conhecer quem é que está à frente, como é a vida, qual é a história. A gente não caiu de paraquedas ali na igreja Mempron do jeito que ela é hoje. A gente tem uma história por trás. Tem anos de caminhada. São 22 anos de evangelho. 9 anos só na frente da igreja. Tivemos muita gente que bateu no nosso ombro dizendo que estava conosco. Uma semana depois estava metendo uma bela de uma punhalada nas nossas costas. Tinha pessoas que sentavam na nossa mesa e falavam assim, eu nunca vou te deixar. Daqui a pouco estava virando as costas e indo embora. Então são várias situações que a gente passa para manter uma igreja pura, íntegra e fiel à palavra de Deus. Então tome cuidado com os lugares, porque nós somos cidadão do céu, nós somos representantes de Cristo aqui. Nós não somos pessoas de segunda categoria que pode ser menosprezada pelo outro, ridicularizada pelo outro. Usando a palavra de Deus, que é um poder para nos edificar, e ela acaba por nos destruir. O Senhor, Ele não quer destruir nada na nossa vida, o Senhor, Ele quer construir. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. O Senhor quer nos trazer para a luz, não nos jogar no buraco novamente. A palavra do Senhor, ela tem que vir, sim, me exortar, mas para que eu melhore, não para me condenar. Então, chegou um ponto que ela preferiu estar com as crianças do que ela estar ouvindo a palavra de Deus, olha só. Porque ali ela sentia o amor de Deus através da vida daquelas crianças. Por que as mulheres aceitam comentários desagradáveis lançadas contra o próprio sexo? E pior, é porque tem medo? Não, receio que seja ainda mais profundo. Elas acreditam que seja verdade em algum nível e que, portanto, merecem o abuso. Mas não é assim. Não acreditem nisso. Deus não está zangado com as mulheres por serem mulheres. Ele não nos criou como um cidadão de segunda categoria. Ele nos ama como um pai ama um filho, e o seu amor é certo por nós. Então, não tenha medo. Não ache que uma pessoa que está acima de você, ela pode falar coisas que não está ligadas com a palavra de Deus a seu respeito. Se Deus fala que te ama, se Deus fala que é teu pai, se Deus fala que você é uma filha amada, você é. E ponto. Não importa o que A ou B fale, fique com o que Deus fala. Ao seu respeito e ao meu respeito. É isso que nós só vamos ter a nossa mudança de mente. A chave do nosso entendimento só vai virar quando eu preferir acreditar no que a palavra diz. Porque quando eu acreditar... Caiu o celular. Porque quando eu acreditar no que a palavra diz, eu vou começar a viver o que a palavra diz. Então, que você tome posse. Você não é uma cidadã de segunda categoria. Você não é um cidadão de segunda categoria. Você é filho de Deus. Tem um reino todo esperando para mim e para você governar. Uma pequena oração. Senhor, obrigado por me fazer filhos e filhas. Mostra-me a verdade do meu valor e a verdade do teu amor. Encoraja e capacita-nos hoje, e para que nós possamos não ficar com as migalhas que têm caído do chão, pois o Senhor tem um banquete preparado para os seus filhos. Eu sou forte porque sou filha de Deus, não sou uma segunda opção. Eu sou o seu primeiro amor. Ai, que lindo! Você é o primeiro amor do Senhor.
Ele te escolheu, ele te teceu no ventre da tua mãe de uma forma grandiosa, maravilhosa. Você é amada, você é querida do Pai. Toma essas verdades